Graça e paz, que alegria estar aqui com vocês novamente. Hoje estamos no dia 7, né? No capítulo 7. É uma maratona de 40 dias e nós estamos no dia 7. Quem não viu os outros vídeos, peço que veja, porque é um completando o outro. E nós estamos na última parte explicando sobre, afinal de contas, por que estou aqui? Né? E aqui nós temos uns dois versículos que falam: uma vida dedicada às coisas materiais é morta. Um tronco cortado, uma vida formada por Deus, é uma árvore viçosa. Provérbios 11, 28. E Jeremias 17, 7 e 8, que diz: felizes os que confiam no Senhor. São como árvores plantadas às margens de um rio, cujas raízes alcançam águas profundas. Tais árvores não são afetadas pelo calor, nem se preocupam com longos meses de seca. Suas folhas permanecem verdes e produzem um fruto delicioso. Amém? Então, nós estamos na última parte dessa parte, que é afinal de contas, por que estou aqui? E hoje nós vamos ver sobre a razão de tudo. Romanos 11:36 diz: todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. E Provérbios 16:4 que diz: o Senhor criou todas as coisas para os seus propósitos. Então, tudo aqui é criado para os propósitos de Deus. Nada foge dos propósitos dele. Tudo é para ele, certo? Então vamos ver lá por quê. O objetivo fundamental do universo é demonstrar glória a Deus. Essa é a razão pela qual tudo existe, incluindo você. Deus criou todas as coisas para a glória dele. Não fosse a glória de Deus, não haveria nada. E o que é a glória de Deus, né? O que adianta a gente falar que nós fomos criados para a glória de Deus, para a glória de Deus. Mas o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que Ele é a essência de sua natureza, o peso de sua importância, o brilho do seu esplendor, a demonstração de seu poder e o ambiente da sua presença. É lindo. A glória de Deus é a expressão de sua bondade e de todas as outras qualidades intrínsecas e eternas. Certo? E onde está a glória de Deus? Olha ao seu redor. Olha, tudo que foi criado por Deus reflete a glória de Deus. De alguma forma, né? Um passarinho cantando é lindo. Refletindo a glória de Deus, é para a glória de Deus. O céu iluminado é para a glória de Deus. Então, vemos isso em toda parte, seja em partículas mais microscópicas, seja na incomensurável Via Láctea. Vemos isso no pôr do sol. Vocês não ficam, não contemplam e ficam, uau, porque eu fico. Eu acho muito lindo o pôr do sol, o nascer do sol, né? A lua, as estrelas. Então, vemos isso tudo. É criação, é revelando a glória de Deus. É a criação do nosso Pai. E ela está ali revelando a glória de Deus. Aprendemos que Deus é poderoso, que Ele aprecia a diversidade, ama, né, a beleza e é organizado, sábio, criativo. Pode ver, o pôr do sol nasce todo dia naquele mesmo horário. Desculpa, o nascer do sol e o pôr do sol naquele mesmo horário, todo dia, né? Então, a gente vê a organização do Senhor. Os pássaros levantam no mesmo horário. Eles têm relógio? Não, não tem relógio, né? E eles acordam logo cedo, já cantam, né? A estrela aparece naquele mesmo horário. O céu anoitece e é tudo no mesmo horário. Pode ver, o Senhor, Ele é organizado.
Não é assim, vou nascer o sol agora, daqui a pouco já vou pôr o sol para vir a lua. Não, não é tudo assim. É tudo certo, ok? A Bíblia diz em Salmo 19:1 que os céus declaram a glória de Deus. Olha, então, tudo é para declarar a glória de Deus. Deus tem revelado a sua glória ao ser humano em diferentes lugares e momentos da história. Revelou-a inicialmente no jardim do Éden. Vocês podem ver lá em Gênesis. Depois a Moisés, né? Moisés tem uma história muito linda com a glória de Deus, a presença de Deus. Leia lá em Êxodo, né? No tabernáculo, no templo, por meio de Jesus e agora por intermédio da igreja. Então, se você ler a Bíblia, você vai ver a glória de Deus. Foi descrito como um fogo consumidor, uma nuvem, um trovão, uma fumaça e uma luz resplandecente. Na Bíblia tem tudo isso. No céu, a glória de Deus fornece toda a luz necessária. Em Apocalipse 21:23 diz o seguinte: a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. Já pensou? Isso aqui ele está falando da Nova Jerusalém, né? Em Apocalipse 21 está falando sobre a cidade santa, a Nova Jerusalém. Então não precisa de sol, não precisa de lua, não precisa de nada, só a glória de Deus já ilumina tudo. A glória de Deus pode ser mais bem observada em Jesus Cristo. Ele, a luz do mundo, revela a natureza de Deus. Graças a Jesus, já não somos ignorantes a respeito de quem Deus é. A Bíblia diz em Hebreus 1:3 o seguinte: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Jesus veio a este mundo para que pudéssemos entender completamente a glória de Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, uma glória cheia de graça e de verdade. Aqui está se referindo, João está se referindo a Jesus, em João 1:14. Deus possui uma glória inerente, porque é Deus e ela faz parte de sua natureza. Não há nada que possamos agregar à sua glória, assim como seria possível aumentar o brilho do sol, mas somos instruídos a reconhecer a sua glória, honrar sua glória, declarar sua glória, louvar sua glória, refletir sua glória e viver para a sua glória. Tudo isso está na palavra. E por que nós somos, instruídos a fazer isso? Porque Deus é digno. Devemos a Ele toda a honra que pudermos dar, né? Uma vez que Deus criou todas as coisas, Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Apocalipse 4:11 diz que Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas. Aleluia. Tem um hino que canta: Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, Senhor, digno de glória, glória e honra, glória e honra e poder, porque Tu criaste sim todas as coisas, Senhor. Por Tua vontade foram criadas, Tu és digno, Senhor.
E é por isso que nós damos a Ele toda a honra, glória, louvor, declaramos, refletimos, vivemos para a sua glória. Em todo o universo, somente 2 das criações de Deus falham em glorificá-los. 2. O restante, tudo está fazendo o papel direitinho. Primeiro deles, os anjos caídos, que são os demônios. E nós, pessoas que queremos fazer as nossas vontades, as nossas coisas, damos lugares a nós primeiro, somos egoístas, então nós estamos incluídos. Infelizmente, nós não estamos cumprindo o nosso papel, que é glorificar, honrar, declarar a glória de Deus, reconhecer a glória de Deus. Todo pecado basicamente consiste na incapacidade de render glórias a Deus, ou seja, em amar qualquer outra coisa mais que a Deus. Recusar-se a glorificar a Deus é um ato extremo de rebelião, e foi esse pecado que causou a queda de Satanás, bem como a do ser humano. De maneiras diferentes, todos nós vivemos para a nossa própria glória. A Bíblia diz, em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Separados nós estamos da glória de Deus a partir do momento que o pecado entrou no mundo, E o que acontece? Com isso nós queremos... Por que Adão e Eva pecou mesmo? Porque eles queriam ser como Deus, Resumindo, foi isso. E é isso que nós buscamos, almejamos. Nós buscamos fama, glória, querendo que os outros nos aplaudem. Nós somos assim, infelizmente, E nós não fomos criados para isso. Nenhum de nós tem oferecido a Deus, por meio de nossa vida, a glória que Ele merece. Esse é o pior pecado e o maior engano que podemos cometer. Entretanto, viver para a glória do Senhor é a maior realização que podemos alcançar em nossa existência. Aleluia. Deus diz: todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Isso é Isaías 43:7. Logo, esse deve ser o objetivo supremo de nossa vida. Então, nós vamos entender e compreender agora como podemos glorificar a Deus. Como eu posso glorificar a Deus? De que maneira? Então, vamos lá, certo? Jesus disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, fazendo tudo o que me mandastes fazer. João 17:4. Jesus glorificou a Deus cumprindo o seu propósito na terra. Nós honramos ao Senhor da mesma forma. Quando nós nascemos, até a hora de nós morrermos, nós precisamos cumprir os propósitos do Senhor na nossa vida. Os pássaros glorificam a Deus ao voar, ao gorjear, ao fazer um ninho, ao realizar outras atividades próprias dos pássaros. E assim vai, a planta, da mesma maneira, o sol, o céu, tudo glorificam a Deus, tudo, conforme os planos que eles foram criados para fazer. Mesmo uma humilde formiga rende glórias ao Senhor, certo? Porque ela está cumprindo o papel. Ontem eu estava conversando com os meus filhos e eles estavam falando sobre o vírus, o coronavírus e tal. E aí eu peguei e falei para eles: olha, o coronavírus, que é um vírus, o vírus cumpre o papel, ele cumpre o propósito dele. Qual que é o propósito dele aqui? Infectar, Infectar. Então, ele está cumprindo o papel dele. Tá tudo certo, ok? Então, existe muitas formas de dar glória a Deus, mas elas podem ser resumidas nos 5 propósitos que ele estabeleceu para a sua vida. Passaremos, vamos ver nos próximos
nos próximos capítulos os propósitos. Quais são os propósitos? São 5 que nós vamos ver. E começa a partir de amanhã no capítulo 8, ok? Então, a visão aqui geral que nós vamos apresentar. Primeiro, nós damos glória a Deus ao adorá-lo. Adorar é o nosso primeiro dever para com o Senhor. Ah, mas como que a gente adora? Adora só louvando? Não, não é só louvando, não é cantando. Adoração não tem a ver, claro, com cantar, mas não é só isso. Você nasceu só para cantar? Não. Então, não é só isso. Tudo o que nós fizermos, nós temos que adorar ao Senhor com tudo que nós estamos fazendo. Eu falo sempre, se nós estamos fazendo o dever de casa, nós temos que fazer isso para a glória de Deus. Se nós estamos fazendo um trabalho fora, nós temos que primeiro fazer para a glória de Deus. Nós estamos fazendo algo para o outro, né? É para a glória de Deus. Está cozinhando? É para a glória de Deus. Então, coloque o Senhor na frente. Está indo no supermercado para a glória de Deus. Colocando o Senhor na frente de todas as coisas que nós fazemos aqui, então você está adorando, glorificando, louvando ao Senhor, certo? E se estiver cantando, amém, glória a Deus, glorifica, e tá tudo certo. Tá lendo, é para a glória de Deus. Tá conversando com um amigo, tem propósito, é para a glória de Deus. Ninguém te liga por acaso, ninguém. Se você serve ao Senhor, se você lembrou de alguém, é para a glória de Deus. Então é para você fazer, é para você falar com aquela pessoa, para você orar por aquela pessoa. Então tudo é para a glória de Deus. Adorar a Deus é nosso primeiro dever. Adoramos ao apreciá-lo. Sabe quando você vai lá nos Salmos e você vê lá, os céus declaram a glória de Deus, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, certo? Você está o quê? Glorificando através da palavra, né? Então, quando nós vamos orar, o que nós devemos fazer? Pai Nosso, quando o Senhor nos ensinou a orar, Jesus nos ensinou a orar com o Pai Nosso. O que foi que ele falou? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Ele glorificou ao Senhor nosso Deus. Então nós devemos fazer isso nas nossas orações. Louvar, uma oração de louvor, é isso. Porque normalmente a gente só quer pedir, né? Uma oração de gratidão, você está o quê? Louvando, adorando ao Senhor. Ok? C.S. Lewis disse o seguinte: ao nos orientar para adorá-lo, Deus está nos convidando a apreciá-lo. Ele deseja que nossa adoração seja motivada por amor, ações de graça e alegrias voluntárias, certo? John Piper observa que é quando estamos mais satisfeitos em Deus que Ele é mais glorificado em nós. Sabe, quando você está feliz com o Senhor ali, caminhando junto, tudo que você fizer vai ser para a honra e para a glória de Deus. Adorar é muito mais que louvar, cantar e orar a Deus. É um estilo de vida, é o que eu acabei de falar, né? Tudo que você fizer, tudo que você falar, você vai primeiro pensar: o Senhor vai se alegrar? O Senhor vai se agradar? Antes de você fazer, certo? Então, quando usamos nossa vida para a glória de Deus, tudo o que fazemos pode se tornar um ato de adoração. A Bíblia diz em Romanos 6,13 o seguinte: usem todo o seu corpo como um instrumento para fazer o que é justo para a glória de Deus. Então, damos glória a Deus ao adorá-lo. Damos glória a Deus ao amar outros fiéis. Quando nasceu de novo, você se tornou parte da família de Deus. Seguir Cristo não significa apenas acreditar, mas também pertencer e aprender a amar a família de Deus. Quem é a família de Deus, gente?
é a igreja de Cristo, a noiva, né? Somos todos irmãos em Cristo. João escreveu o seguinte em 1 João 3,14: Nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Então, amadureça isso no seu coração. Paulo disse também em Romanos 15:7: aceitemos uns aos outros da mesma forma em que Cristo nos aceitou. Assim, Deus será glorificado. Então, quando nós aceitamos a Jesus, entramos na igreja, certo? Nós estamos glorificando ao Senhor, dando honra, dando glórias a Deus, quando amamos os outros. Tenha maturidade. Amar não quer dizer que você precisa estar grudado na pessoa, não quer dizer que você precisa viver 24 horas com a pessoa. Não. Amar é ter um sentimento bom, é desejar coisas boas, é orar por aquela pessoa, certo? É a sua responsabilidade aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor. E isso confere honra a Ele. É suportar, no suporte. Não é suportar e o irmão faz coisa errada e a gente tem que suportar. Não. É dando suporte. O irmão precisa levantar o outro. Eu levanto o outro. Nós somos todos membros do mesmo corpo e Cristo é o cabeça. Esse dedinho aqui, essa unha aqui é importante. Se eu perder essa unha aqui, eu vou sentir falta. Então, não fique se achando mais que o irmão. Não fique achando que ele não é importante no reino, porque ele tem a sua importância, certo? Se nós somos um corpo e se aquele irmão, se aquela unha está sofrendo, todo o corpo vai sofrer. Se aquele dedão está sofrendo, todo o corpo vai sofrer. Ok? Jesus disse em João 13, 34, 35, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Você deve amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, primeiro damos glória a Deus ao adorá-lo. Segundo, damos glória a Deus ao amar os outros fiéis, né, que é a igreja. E terceiro, damos glórias a Deus quando nos tornamos como Cristo, certo? Depois que nós nascemos na família de Deus, Ele nos induz à maturidade espiritual. Você não pode ficar vivendo tomando leite o tempo todo, né? Uma criança nasce, ela vai tomar leite, depois ela vai para papinha, depois ela vai para o alimento sólido e daqui a pouco tá comendo tudo igual nós. Então, se uma criança é assim, nós também, quando nascemos no corpo de Cristo, o que acontece? Nós precisamos ir crescendo. E maturidade espiritual significa tornar-se como Jesus na forma de pensar, sentir e agir. Sabe aquele tal negócio? Ai, mas é muito. Ai, Jesus viveu não sei quanto tempo já. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou me transformar, agir como Senhor? Aquele irmão está sendo tão ruim, eu tenho que amá-lo. E isso é maturidade cristã. Tem pessoas que não querem nunca crescer, tem medo de crescer, né? E o que acontece? Quer viver naquela vida mediana com o Senhor, não quer ir mais profundo com o Senhor. Não, precisa ir mais profundo com o Senhor. Entender quem Jesus é, o Espírito Santo de Deus agindo sobre nossas vidas, deixando o Espírito Santo nos guiar, tirando, limpando o nosso coração, tirando aqueles pecadinhos que a gente acha que não é nada, sabe? Nos purificando de toda a maldade deste mundo. É difícil, claro que é, né? Mas isso é importante. Se você fica só nessa vida mediana com o Senhor e não indo mais fundo, você não vai cumprir o propósito de Deus para você. Se nós temos que olhar para o alto e buscar as coisas do céu, você acha que você vai conseguir entender o que são as coisas do céu se você não deixar
o Espírito Santo limpar o seu coração, o Espírito Santo te guiar? Não vai. Aqui, ó. Quanto mais você desenvolver o caráter cristão, mais glorifica a Deus. Aleluia. A Bíblia diz, lá em Filipenses 1:11, o seguinte: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. Olha só que lindo. Então, conforme a gente deixa o Espírito Santo trabalhar, né, nós vamos nos moldando aos padrões de Cristo e a glória do Senhor vai sendo resplandecendo. As pessoas vão ver. As pessoas, opa, aquela pessoa é diferente. Olha, fulano, como mudou, você viu? Por quê? As pessoas vão perceber. Quando você aceita Cristo, Deus lhe concede nova vida e nova natureza. Agora, no restante de sua vida sobre a terra, Ele quer dar continuidade ao processo de transformação de sua personalidade. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 4, versículo 10 e 11, o seguinte: que vocês estejam sempre cheios do fruto da salvação. Todas essas boas coisas produzidas em sua vida mediante Jesus Cristo. Pois tudo isso será para a glória e louvor dele. Então, damos glórias a Deus ao adorá-lo, damos glórias a Deus ao amar a igreja, damos glórias a Deus quando nos tornamos como Cristo. Aleluia. E damos glórias a Deus agora servindo aos outros com nossos dons. Deus nos deu, cada um nos deu, o Senhor nos colocou sobre nós talentos, dons, capacidade, habilidades, certo? E cada um tem a sua vocação, tá? E isso não é um acidente. Ai, por que eu sei fazer isso? Porque o Senhor colocou sobre você. Deus não lhe concedeu essas habilidades para propósitos egoístas, né? E sim para benefício de outras pessoas. Assim como outros receberam habilidades para beneficiar você. Então é uma troca. Eu beneficio, você me beneficia, e assim a gente vai concluindo, certo? A Bíblia diz o seguinte, em João 12, 27 e 28. Deus concedeu dons a cada um de vocês, dentre a sua grande variedade de dons espirituais. Administre-os bem para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês. Vocês são chamados para ajudar os outros. Ajude com toda a força e energia com que Deus os capacitou. Assim Deus será glorificado. Então, assim Deus será glorificado. Glória a Deus. Damos glória a Deus falando dele a outras pessoas. Deus não quer que o amor e os propósitos dele sejam mantidos em segredo. Não é para eu guardar para mim, é para ser compartilhado. É um enorme privilégio poder apresentar Jesus às pessoas, ajudando-as a descobrir o propósito da vida deles e preparando-as para o destino eterno. Olha que lindo! Então, a Bíblia diz que à medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glórias. Glória a Deus. Então, aqui nós aprendemos como podemos glorificar ao Senhor, certo? Adorando, amando a igreja, nos tornando como Cristo, servindo com os nossos dons, talentos, né? E falando dele a outras pessoas. E agora nós vamos ver qual será o objetivo da nossa vida. Viver o restante de sua vida para a glória de Deus exige uma mudança em suas prioridades, agendas, relacionamentos, porque você vai deixar o Senhor cuidando dessa parte. Você não vai cuidar mais disso, certo? E algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil e não mais fácil.
Até mesmo Jesus teve dificuldades com isso. Teve mesmo, né? Consciente de que estava para ser crucificado, ele clamou: Minha alma está perturbada. Mas será que devo dizer: Pai, livra-me desta hora? Pois foi com esse propósito que vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então, isso está lá em João. Jesus deparou com uma bifurcação em seu caminho. Cumpriria ele seu propósito glorificando a Deus ou recuaria em trocar de uma vida confortável e egoísta? A mesma escolha está diante de você: viver para objetivos, conforto e prazer próprios ou viver o restante da vida para a glória de Deus, sabendo que ele prometeu recompensas eternas. Aqui em João 3,36 diz o seguinte: Quem quer preservar a vida como ela é, acaba por destruí-la. Mas se você renunciar a ela, a vida real e eterna será sua para sempre. Então, nós precisamos renunciar à vida da nossa maneira. Renunciar aquilo que vai ao nosso coração e deixar o Senhor, nosso Deus, colocar o que vai no coração dele, em nós. Este é o momento de definir esta questão. Então, para quem você irá viver? Para si ou para Deus? Você pode resmungar, né? Você pode ficar triste, pode se esforçar de uma maneira excessiva, né? Para viver a sua maneira. Mas você também pode parar de ter forças para si e viver para Deus, né? Você pode. Deus lhe dará tudo o que for necessário, se você apenas fizer e escolher e viver de maneira que ele deseja. A Bíblia diz: tudo que é necessário a uma vida agradável a Deus, temos recebido miraculosamente por meio do conhecimento íntimo e pessoal daquele que nos chamou para Deus. Então, neste exato momento, Deus está convidando a viver para a glória dele, pelo cumprimento dos propósitos que ele estabeleceu para todos. Ele estabeleceu para nós. Essa é a real e única maneira de viver. Todo o resto é apenas existir. A verdadeira vida começa quando você se compromete inteiramente com Jesus Cristo. A gente precisa dar o nosso coração, se entregar todos os dias ao Senhor. Se você não está seguro de ter feito isso, tudo que precisa é receber e acreditar. A Bíblia promete que aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. Glória a Deus, obrigada, Senhor. Isso está em 2 João 1,12. E quanto a você, vai aceitar a oferta de Deus? Vai deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida? Eu não te conheço. Eu não sei quem vai assistir esse vídeo. Eu não sei se essa pessoa é crente, se ela não é, se ela tem uma vida já com propósito do Senhor, se não tem. Eu não te conheço. Mas eu sei que nós precisamos colocar Jesus Cristo em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Tudo que você for fazer, pergunte ao Senhor se Jesus Cristo faria. O Senhor faria isso? O Senhor faria aquilo? Pensa um pouquinho. Quem está sendo o seu Deus? Você está colocando Deus em primeiro lugar? Ou você está colocando outras coisas? Não falo só de imagens, falo de qualquer outra coisa, né? A gente precisa parar de colocar Deus em segundo e em terceiro lugar. A gente precisa
abrir o nosso coração e deixar Deus em primeiro lugar. Orar, falar com Deus, orar sem cessar. A Bíblia nos ensina isso. Mas eu não preciso ficar ajoelhada 24 horas por dia. Eu posso ir fazendo as minhas coisas e falando com o Senhor. Eu posso fazer tudo e falar com o Senhor e perguntar para o Senhor o que Ele faria. Ok? Então, creia que Deus te ama, Deus me ama e Ele me criou, e Ele te criou para um propósito. Você não é um acidente, creia nisso. Você não está aqui por acaso. Não existe coincidência no mundo do Senhor. Nossa, que coincidência! Não. Não existe isso. Creia que você foi feito para ser eterno, né? Para viver, né, aqui com o Senhor. E creia que Deus te escolheu para ter um relacionamento com Jesus, o qual morreu na cruz por você. Creia que, a despeito de suas ações, Deus quer perdoar você. Tudo que você fez de errado, Deus quer te perdoar. E isso é verdadeiro, certo? Receba Jesus no seu coração. Tenha uma vida ímpar com o Senhor. Aceite-o como seu Salvador, como Senhor da sua vida. Receba o perdão, o Senhor quer perdoar os seus pecados, os meus pecados. Aceite o Espírito Santo aí. O Espírito Santo é uma pessoa que quer ter liberdade na sua casa. Ele mora. Se você está aceitando Jesus, se você vai aceitar Jesus, o Espírito Santo esteja aberto a receber o Espírito Santo aí no seu coração, dentro de você. Ele é uma pessoa que vai morar aí com você. Vai morar você e o Espírito Santo de Deus. E ele vai querer ter liberdade. Mas ele é um cavalheiro. Ele é uma pessoa linda. Uma pessoa linda que nos dá a oportunidade de conhecê-lo, se nós deixarmos. Ele nos dá a oportunidade de tantas coisas maravilhosas, mas queira isso, queira e busque isso. Busque no Senhor conhecer quem é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Ele quer limpar o seu coração. Ele quer que você dê frutos. Ele quer caminhar contigo. Ele quer ir além com você e comigo. Basta dizer sim. Sim, com decisão. Sim, com vontade. A Bíblia diz: qualquer pessoa que aceite o Filho e confie nele receberá tudo. Vida plena para sempre. Sabe o que é isso? Vida plena para sempre? Pois é. E onde quer que você esteja lendo, né? Como nós estamos lendo aqui este livro, eu me emociono, tá? Vamos orar. Vamos orar agora para que o Senhor mude o nosso destino eterno. E nós vamos dizer ao Senhor que nós o recebemos. Faça essa oração comigo. Abra o seu coração, abra a sua mente. Abre de todo o coração e deixe o Espírito Santo falar com você. Pai, eu recebo Jesus no meu coração. Eu aceito Jesus na minha vida. Eu recebo Jesus como único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Eu não quero mais viver fazendo as coisas que eu fiz no passado, que desagradaram o seu coração. Eu quero ter uma vida glorificando ao Senhor. Eu quero ter uma vida louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, amando mais. Eu quero, Deus, amar mais a Ti,
viver, Pai, uma vida de renúncia, uma vida de entrega ao Senhor. Espírito Santo de Deus, eu estou aqui e eu quero te conhecer mais e mais. Eu sei que o Senhor habita em mim, mas eu quero que o Senhor limpe o meu coração. Limpa o meu coração, Senhor, purifica, me justifica. Eu sei que esse será o melhor momento da minha vida, uma vida de entrega a Ti. E eu louvo ao Senhor por tudo. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns, né? Se você fez essa oração comigo, ore aí da sua maneira. Ore, fale com o Senhor tudo que vai no seu coração. E Ele vai te ouvir. E Ele vai te honrar. Certo? E hoje o pensamento sobre o meu propósito de vida é o seguinte. Um tema para refletir. Tudo isto é para Ele. Tudo. Você é para o Senhor. Cumpra esse propósito de glorificar ao Senhor. Cumpra. Um versículo para memorizar. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder. Tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. E Romanos 11:36, desculpa. E uma pergunta para que fica aqui para vocês meditarem. Em que parte de minha rotina posso me tornar mais consciente da glória de Deus? Em que parte? Pensa aí. E graças ao Senhor. Até amanhã com o próximo capítulo, né, onde vamos entender por que nós fomos planejados para agradar ao Senhor. Você foi planejado para agradar a Deus. Eu fui planejada para isso. Um grande beijo. Tchau.